A gente está conversando sobre inventário, partilha de heranças e dívidas e ao vivo conversando com o advogado Ayrton Aloysio Schutz. Doutor Ayrton, eu falei que tem várias perguntas, eu ainda não estou conseguindo espelhar aqui, mas eu vou ler uma dessas perguntas, daqui a pouco a gente apresenta na tela as demais. A pessoa conta que a mãe teve 2 filhos com um fazendeiro, ele já morreu, só que ele tinha uma outra família, mulher e filhos. Os irmãos dessa pessoa, e ela não conta se ela é filha desse fazendeiro, mas ao que parece não, ela quer saber se os irmãos dela têm direito à herança desse pai falecido, mesmo que a mãe, pelo que parece, não tenha sido casada com ele. Então a gente tem que sempre ter muito claro que o filho é herdeiro independente de qual relacionamento... Qual tipo de relacionamento existia, né? Porque filho, nós sempre dizemos assim, filho é filho, Sim. ponto. Independente de ser fruto de um relacionamento conjugal ou mesmo extraconjugal, quando esse homem for a óbito, os filhos, sejam do relacionamento conjugal ou extraconjugal, vão herdar do mesmo jeito e na mesma proporção. Agora, como é que faz isso? Eles vão ter que aparecer lá no cartório ou na ação judicial dizendo nós somos filhos também desse homem falecido aí. Não, mas via de regra eles se habilitam no inventário, contratam um advogado, por exemplo, e se habilitam no inventário junto à certidão de nascimento, a documentação, mostrando que também são filhos desse falecido, cujo inventário está sendo feito. E aí o juiz vai determinar a partilha dos bens, não tenha dúvida. E se aquela partilha já tivesse sido feita, excluindo esses filhos aí que eram fora, entre aspas, do casamento? Aí assim, temos que analisar para ver se já houve a prescrição do direito ou não. Quanto tempo essa prescrição? Via de regra, depois da partilha feita, ela demora 1 ano. Certo. Então o tempo não é assim muito longo, né? Mas é possível ainda voltar e como é que eu vou dizer, se habilitar ou pedir a reabertura do inventário se não houver tido a prescrição desse direito. Certo. Olha a outra pergunta aqui, já vou espelhar, tentar de novo aqui o equipamento. Por enquanto não, mas aí a pergunta é, eu tenho um filho, diz a pessoa, com uma outra pessoa com quem não convivo, mas eu e meu filho temos bens. Se ele lá morre, ou se o meu filho morre, essa pessoa tem direito aos nossos bens? Sim, se ele lá morrer, o filho vai ter direito, porque ele é filho do falecido. Então, o filho sempre herda. Ela, por não conviver maritalmente mais com ele, não sei se um dia conviveu, ela não vai ter direito. Se o filho dela morre, se o filho o pai morre, dele tem direito aos bens dela? O pai tem direito a herdar o patrimônio também do filho. Ah, sim. Se esse filho não tiver seus próprios filhos. Sim. Outra pergunta aqui. Filho não biológico criado por um casal desde o dia que nasceu, tem direito à herança desse casal? Sim, nós chamamos isso de parentesco civil. Então, um filho, ele pode ser filho biológico, ele pode ser o filho adotado e ele também pode ser um filho que nós chamamos da paternidade afetiva. Então, um filho que é criado, uma pessoa que é criada como filho, ainda que não tenha na sua certidão de nascimento o registro de pai e mãe, mas ele é chamado filho socioafetivo. E filho socioafetivo é tão filho, perante o direito, quanto um filho biológico. Tem direito a herdar. A telespectadora, a Orenilda Moreira, diz que a mãe morreu tem 5 anos, deixou uma casa... Só que só a irmã, a outra filha, desfruta da casa. A Orenilda quer saber se ela pode entrar na justiça pedindo parte do aluguel dessa casa ou o fechamento da casa e a divisão da casa entre as duas filhas. Assim, me parece que o mais correto seria contratar um advogado para ajuizar judicialmente o processo de inventário. Mas ela tem tanto direito à casa quanto, a princípio, a outra irmã dela, ou a filha dessa falecida que está lá. Se é que não houve doação, como nós falamos na parte anterior. Mas, a princípio, os filhos recebem em partes iguais o patrimônio deixado pelo pai ou pela mãe. Certo. A Maria diz que quando casou com o marido, ele tinha pai. Aí o pai dele faleceu e o marido dela ficou com a herança para ele receber. Aí depois disso ele passou a trabalhar junto
Na verdade, eu vou repetir a pergunta. Aí, como fica, às vezes, a pessoa apressada para escrever para a gente entende a preocupação para mandar o questionamento. A Maria conta que casou, o marido recebeu a herança do pai dele que faleceu, porque desde os 6 anos de idade trabalhava junto ali e ela entrou, então, como esposa dele e quer saber se ela também tem direito à herança do sogro. Não, ela não tem direito do sogro. Quem tem direito a herdar são os filhos. A nora, os filhos dela ali, os netos daquele homem. Sim, não, quando o sogro dela morreu, quem herdou foi o filho do sogro, ou seja, o marido dela. Agora, quando o marido dela eventualmente for ao óbito, aí ele também, por sua vez, vai transmitir o patrimônio que ele tiver para os seus descendentes e para a própria mulher dele. Isso é possível ocorrer, claro. Certo. A outra telespectadora conta que o pai faleceu e a meeira, não explica quem é, reside no imóvel inventariado. Tem o direito do aluguel habitado? Essa é a filha do homem lá que faleceu. São vários imóveis e a companheira dele, que é a que ela está mencionando de meeira, recebe a pensão por morte. A questão da pensão é um pouco mais difícil, que teria que analisar a origem. Mas a questão do patrimônio, se o falecido deixou apenas uma casa para morar, a cônjuge ou o cônjuge que estava morando com esse falecido, com a falecida, tem direito a morar nessa casa enquanto ele viver, ainda que tenha deixado filhos. Sem pagar aluguel? Sem pagar aluguel. Para esses Nós chamamos filhos. isso de direito real de habitação. Pode, a lei garante para o cônjuge viúvo ou viúva o direito de habitar nessa casa gratuitamente, sem pagar aluguel para os outros filhos. Certo. A pessoa conta que viveu um relacionamento estável por 10 anos. Na época, quando eu estava junto com esse homem, ele tinha 2 lotes. Num dos lotes foi feita a casa onde eles residiam, tiveram uma filha, separamos. Na época da separação, a filha tinha 11 anos. Ela conta aqui que a separação foi em virtude de não aguentar agressão verbal e física. Teve tentativas de acordo, ele nunca aceitou o acordo, certamente, para a partilha desse imóvel. E ela quer saber quais são os direitos que ela e a filha têm. Mas aqui me parece que é mais uma separação do que morte. Sim, ao que parece. Não mencionou se ele morreu ou não. Se eventualmente a separação é por divórcio, por separação, como dizer, do próprio casal, se o patrimônio foi constituído durante a sociedade conjugal, durante a vida comum deles, aí sim cada um tem direito à metade. Então, se não recebeu a sua metade, aí é aconselhável ou procurar um advogado ou a defensoria, não sei o tamanho desse patrimônio, para ajuizar a devida ação para garantir o seu direito. Porque se não tomar essas providências, o patrimônio vai se consolidando na mão apenas de quem está na posse do patrimônio. Certo. A telespectadora conta que o pai morreu e a mãe está viva. E são 10 irmãos, são 10 filhos desse homem. Tem que fazer inventário? Tem que fazer inventário. Sempre que alguém morre e deixa patrimônio, a lei exige que se faça o inventário. Certo. Outra pergunta que chegou agora, às 7h06. Meu primo morreu, não foi feito inventário. Agora, meu tio faleceu, que certamente é o pai dessa pessoa aqui. Quero saber se esse primo já falecido tem que ser citado no inventário também. Mas se eu entendi bem a pergunta, de quem se está fazendo o inventário? Dos dois, pelo jeito, que não foi feito inventário de nenhum dos dois, nem do primo, nem do tio, ou seja, nem de pai, nem de filho. Porque primo e tio, nesse caso, são os outros parentes, quem está perguntando é um terceiro da história. Sim, porque assim, a gente tem que ter claro que quando alguém falece, os primeiros da fila sempre são os filhos. Eu não sei por que o primo entrou aí, não entendi talvez bem a colocação, por que o primo entrou nessa história, porque o primo está distante para receber. Dificilmente um primo herda. Sim. Agora o primo vai herdar do seu próprio pai quando ele morrer. Mas dizer que um primo herda do primo, eu confesso que eu tenho já mais de 20 anos de advocacia atuando nessa área e eu nunca vi um caso concreto de um primo herdar. É herdeiro, mas até ele chegar a ele, ele é muito já distante. Andou muito o mundo. É muito difícil um primo herdar do próprio primo. A outra pessoa conta que está com um sobrenome diferente do da mãe e é filho único. E quer saber se essa diferença dos sobrenomes pode dar algum problema lá na frente. Aí tem que ver o que consta na certidão de nascimento dessa pessoa. Se de fato o nome, não é por ter o sobrenome diferente da mãe, é que se na certidão de nascimento dele consta o nome da mãe como sendo a sua genitora,
Na hora que eventualmente a mamãe dele for a óbito, aí ele vai herdar da mãe, independente do nome ser diferente, o sobrenome ser diferente, não é isso que garante o direito hereditário. Certo. Outra pergunta aqui, o direito de posse da terra pode ser para o filho que está na sede da propriedade, tirando os outros? Como é feita essa partilha? Não garante. Quem está na posse, às vezes o pai deixou o filho ficar lá na fazenda ou numa casa, morando ou cuidando daquilo lá. Isto não garante que esse que está na posse vai, depois de um inventário feito, ficar com esse bem. Não é garantido, não. Vamos para a pergunta do Hélio agora. Oi, bom dia, meu nome é Hélio. Como saber se eu tenho direito à herança? Do nada, se por exemplo o pai dele está em local desconhecido, morreu para lá, e aí como é que ele vai saber de tudo isso? É muito difícil, né? Porque se presume que os pais e filhos têm um relacionamento mais perto, então quando o papai vai a óbito, o filho vai tomar conhecimento, e ao tomar conhecimento ele vai buscar, eventualmente, o seu direito hereditário. Mas se não tomar conhecimento, obviamente não tem muito o que fazer. Certo. Agora consegui aqui, a gente vai apresentar algumas das perguntas que chegaram depois. Vamos descer aqui para ver se essa pergunta entra. Pronto, tem uma delas aqui, essa aqui já foi feita. Olha aqui, essa é bem grande. Eu queria saber se a gente pode explicar aqui, vamos tentar. Quando meu pai morreu, nós éramos pequenos, eu fiquei com 8 anos e meus irmãos tinham outros irmãos mais novos, outros mais velhos, tinha uma quantidade de terra, deve ser aí 150 hectares em Goiás, e nós não pudemos ficar na terra. Viemos aqui para Tocantins, certamente. A minha mãe procurou um jeito de vida melhor para a gente ser criado, deixamos a terra para trás. Só que nós íamos lá, mas depois essa terra foi invadida. Eu queria saber se nós temos algum direito a essa terra de lá, que pelo jeito não ficou sendo tão monitorada ou não conta se havia algum registro ou documento. Ele conta aqui pelo jeito que não tinha documento da terra. É possível eles requisitarem essa terra agora? Assim, aqui na pergunta ainda não dá para saber quanto tempo isso já faz. Sim, mas pelo jeito é muito tempo, porque quando ele era pequeno, 8 anos de idade... Então, possivelmente o direito já está prescrito, até porque, eventualmente, quem invadiu essa terra já pode ter usucapido. Então, é muito difícil garantir um direito se essa terra não foi cuidada, não foi preservada a posse de quem tinha direito. Então, acho muito difícil voltar a garantir ter esse direito. Certo. Aqui outro telespectador contando a história lá de Gurupi, o Josiel. Quer saber se tem direito à herança da mãe. A mãe tinha 2 casas, uma ela deu para a minha irmã vendeu essa casa, a minha mãe morava em outra casa, pegou e vendeu aquela casa, e aí esse telespectador quer saber, eu tenho direito ao dinheiro, pelo jeito só vai ter o dinheiro, relacionado a essas 2 casas? Não, se ela doou a casa para a filha, para uma das filhas, aí tem que saber um outro detalhe, se ela dispensou a filha, nós chamamos de colacionar, de trazer de volta para o inventário. Se ela não dispensou, o outro irmão agora tem direito, sim, à metade daquela primeira casa que foi doada para a filha. Certo, que já foi vendida. Que já foi vendida. Vai ter que levantar o valor que foi vendido, atualizar valor, vai ter uma história comprida, né? Comprida. E dessa segunda casa aqui, ele também tem direito à metade. Certo. Tem direito. Vamos lá, doutor Ayrton, para mais uma pergunta. A família fez uma holding. É dispensado o inventário? E assim, para os que têm como criar, porque holding não é para todo mundo, é para gente que tem já um patrimônio maior, uma família com muitos recursos. É melhor fazer isso, essa estratégia, essa alternativa da holding, do que o inventário? Sim, a holding, na verdade, ela ajuda muito no planejamento sucessório e também tributário. Então, via de regra, a holding, na verdade, é uma empresa. Sim. E esse patrimônio, agora, ao invés de ser inventariado, ele já está dentro da holding e praticamente dispensa do inventário. Já está dividido. Já está dividido. Certo, mas aí é para quem tem aqueles 5, 10, 20 fazendas, aí já é assim para quem tem um gado, patrimônio mais volumoso. E até a gestão fica mais fácil, sim, entre aspas. Vamos para o Micael agora. Oi, bom dia, meu nome é Micael, queria saber como é feita a divisão de bens em vida.
Sim, muito boa pergunta. Sim. Muito boa pergunta. A divisão em vida, na verdade, ela não precisa seguir necessariamente em partes iguais. Porque assim, se eu tenho um patrimônio de 100 e eu quiser doar a metade para um dos meus filhos, eu posso. Sim. A outra metade eu vou dividir entre os meus filhos em partes iguais ainda. Então, não necessariamente os filhos precisam receber em partes iguais. A divisão em vida se faz ou por escritura pública ou vai, de fato, individualizando um patrimônio que o pai ou a mãe quer deixar para cada filho. Isso, se for imóvel, repetindo, tem que fazer a transferência lá no cartório de registro de imóveis. Mas não necessariamente, repetindo também, os filhos precisam receber tudo em partes iguais. Não Sim. é obrigatório. Aí é a bem de quem decidiu dividir antes. Porque ele pode fazer doação. Certo. Né? Vamos para a pergunta do Sebastião de Paraíso. Ele conta que a sogra faleceu, foi feito o inventário direitinho, a casa ficou para uma filha, só que a filha não escriturou a casa no nome dela. E agora ela faleceu. Como fazer para documentar? Porque os outros herdeiros também já morreram. É e mais aí? complicado. Pois é. Ela, quando então recebeu a casa, ela poderia ter escriturado e não fez. Não fez. Né? E agora ela morreu também. E agora ela faleceu também. A princípio teria que talvez pedir uma ordem judicial, ou, né, porque o patrimônio é dela, dessa falecida, mas o patrimônio não está titulado no nome dela. Sim. Então aí teria que no inventário contar essa história para o juiz e pedir talvez autorização para fazer o inventário direto da titular antiga para os novos herdeiros. Certo. Me parece uma saída. Agora o questionamento do André. Ele conta que a mãe teve uma filha, ela foi adotada e registrada por outra família. Agora ela voltou a morar perto da mãe biológica, que é a mãe dele, do André também, e quer saber dos bens da minha mãe. Ela tem direito à herança da minha mãe, uma vez que ela já é registrada como filha de outra família? Se ela foi adotada por outra família, agora ela é filha dessa outra Nova família. família. A adoção, ela desliga todos os laços com a família biológica e todos os parentes, e inclusive para fins sucessórios. Ou seja, ela não tem direito. Não tem direito. Certo. Vamos para a tela. Meu pai morreu, ele tinha posse de uma terra. Essa terra também deve ser inventariada? Sim. Mesmo como posse? Sim, no inventário deve constar, além das propriedades, também os direitos. A posse é um direito. Então, o espólio é composto por patrimônio titulado e também por direitos. O que é que comprova uma posse, doutor Ayrton? É o exercício como assim? Da ocupação da ocupação na condição de dono. Pois mas aí o quê? Um testemunho de alguém? Pode ser. Que tipo de documento? Uma conta de água e luz de muitos anos ali? Pode ser, e pode ser prova testemunhal também. Testemunhal. Eu tenho um vizinho que sabe que eu moro ali, ou que aquilo lá, eu cuido daquela área, daquele terreno, daquela fazenda. Né? Então, são várias as formas que é possível comprovar o exercício de uma posse. Muito bem, vamos para a pergunta do Neto agora. Bom dia, meu nome é Neto. Eu gostaria de saber o que acontece quando o inventariante morre. É até bom que o Neto perguntou isso para a gente apontar quem é o inventariante. Sim, quando o inventário é proposto, via de regra judicialmente, tem que ter uma pessoa que vai administrar o patrimônio. Porque vamos imaginar, nesse espólio, nesse patrimônio que está sendo inventariado, pode ter uma série de bens, pode ter uma fazenda, pode ter uma empresa, pode ter, enfim, diversos patrimônios. Né? Então, esse patrimônio precisa ser administrado. Quem administra é o inventariante. O inventariante é a pessoa nomeada pelo juiz, né? Via de regra, é um dos próprios herdeiros, ou é a cônjuge, ou o cônjuge, ou um filho do falecido, que passa a administrar este patrimônio. Sim. E se esse inventariante vai a óbito, o juiz vai determinar que se nomeie um outro inventariante. Certo. Vamos para a pergunta aqui na tela. Minha mãe faleceu há 7 anos, meu pai casou de novo. Essa mulher com quem ele vive agora vai ter direito na casa que é dele? Os filhos perderam o direito a essa casa? Pelo jeito, a casa onde ele morava com a primeira mulher? Não, na verdade, se eu entendi bem a pergunta, veja, o patrimônio que pertencia à mãe
Quando faleceu, isso deve ser inventariado. Então, eu estou supondo Já aqui... tem 7 anos. Mas não tem problema. Não tem problema? Não Pode tem começar problema. agora. Pode começar agora. Então, se a casa era metade do homem, metade da mulher, então a metade da casa tem que ser inventariada. Sim. E quem vai ter direito? Os filhos, Esses filhos aqui. Os filhos da mulher que morreu. Sim. Né? Da mãe dele, do telespectador que está perguntando. O Lira quer saber sobre como vou ter direito à herança. E aí é uma situação semelhante. Sou filha do primeiro casamento. Agora, meu pai tem outra família, tem bens, mas não tem nada no nome dele, nem da esposa. Está no nome dos filhos dela. Não conta se os filhos dela são do pai, aqui se esses são meio-irmãos da Lira. Aí já é um pouco mais complicado, difícil, porque né? vamos imaginar o dia que o pai dele for ao óbito, como vai provar que o patrimônio pertencia ao papai? Ao pai. Então, se não conseguir provar, fica um pouco mais difícil. Olha outra história aqui. Meu irmão morreu, os filhos dele têm direito à herança do vô? Meu irmão faleceu. Os filhos dele Tem direito à herança do vô? Ah, tem. Sim, tem direito. Nós chamamos isso de herança por representação. Porque eles são os segundos aí naquela... Mas tudo aquilo que esse irmão dele receberia se estivesse vivo, sim, vai agora para os filhos desse irmão que já faleceu. Tem direito, sim. Certo. A parte que ia para o irmão é repartida entre os filhos desse irmão que faleceu antes. Vamos para a pergunta de Evelyn. Bom dia, meu nome é Evelyn. Eu gostaria de saber se o inventário é obrigatório. Sim, é obrigatório. Sempre que alguém falece e deixa patrimônio, para que os herdeiros recebam isso, é preciso que se faça o inventário, ainda como eu falei antes, que seja herdeiro único, porque o Estado também vai cobrar o tributo que é devido nos termos da lei. Vamos para o telão, tem mais uma pergunta aqui do telespectador. Um bem que é advindo de herança, a justiça pode penhorar, leiloar, porque o cônjuge teve uma decisão desfavorável na justiça, e aí casados em comunhão de bens? Aqui pode ser comunhão aí parcial. Tem várias coisas aí envolvidas, tem muita coisa envolvida aqui. O patrimônio que é do falecido, antes de passar para os herdeiros, se ele deve débitos lá na fazenda, débitos tributários, primeiro tem que pagar débitos tributários. É possível a fazenda penhorar bens antes de passar para os herdeiros? É possível, Mas sim. Só que aqui a dívida é de um dos herdeiros. Aí, ó, o cônjuge teve uma decisão desfavorável na justiça. Pelo que eu entendi, né? Casados em comunhão de bens. E aí aquele bem que era de herança, ele pode ser penhorado? Foi o que eu entendi, mas enfim. Eu também acho que não está muito bem colocada a questão, mas assim, a dívida que é minha, eu vou pagar com o meu patrimônio. Sim. Então, se era do cônjuge, é o patrimônio do cônjuge que vai pagar, é daquele devedor, não é do outro com quem ele convive. Sim. Porque pode ser que tenha bem particular, bem que é só de um dos cônjuges, e esse patrimônio não garante o débito tributário do seu companheiro, do seu cônjuge. Vamos para outra pergunta aqui. Como é feita a divisão de uma terra que é fruto de herança dos meus pais e ainda não teve o inventário? Tem que fazer o inventário. Eu não teria uma outra resposta para dar, porque o inventário é obrigatório, como nós falamos antes. Doutor Ayrton, muito obrigada por participar com a gente aqui do Bom Dia Responde, viu? Agradeço um ótimo feriado também. para o senhor. Muito obrigado.